Olha, vamos falar do Claudinei Oliveira no Goiás. O Humberto Castro está ao vivo com a gente. Esteve hoje à tarde no CT do Parque Anhanguera e traz as últimas informações. Boa noite, Humberto. Boa noite, Pasqueto. Para o Jean, para os nossos convidados aí, o Márcio, goleirão que já foi indicado para o Anápolis na divisão de acesso. Para o Matheus, o melhor jogador do Goianão. Essa galera toda aí abrilhantando o nosso programa. Olha, o anúncio oficial de que o Claudinei Oliveira será o técnico do Goiás no Campeonato Brasileiro, ele foi por volta das 3h30 da tarde. De lá para cá, muita rede social da galera protestando. A maioria, mas a maioria esmagadora, nunca vi tanto, contrário à contratação do Claudinei. É porque o Goiás chegou aí, né, dentro daquelas especulações, nomes famosos, técnicos do alto escalão, né, digamos assim, do futebol brasileiro. E aí, de repente, vem com o Claudinei Oliveira, que teve uma passagem ruim pelo Goiás em 2014. Ele vai trabalhar junto com o Robson Gomes, que foi apresentado hoje à tarde. Pelo menos essa é a boa notícia para muitos torcedores, a volta do Robson Gomes. Acompanhe a matéria. Claudinei Oliveira está de volta ao Goiás após 5 anos. E, curiosamente, foi demitido após perder o título em 2014. Nova etapa e com o mesmo preparador físico, Robson Gomes, que teve influência no acerto do treinador. Foram questionados para mim alguns técnicos que eu trabalhei. E eu passei o perfil desses técnicos, né? E um dos técnicos que se encaixou dentro desse perfil, mais de um se encaixou, né? Foi o Claudinei. Então, assim como os outros, né, que eu também passei o perfil desses técnicos, né, que eu já havia trabalhado, escolheram por um que eu tive trabalhado há pouco tempo. Então isso pode ter influenciado para ele, como poderia ter influenciado para outro. Mas, assim do anúncio oficial, o torcedor nas redes sociais se manifestou, e a maioria de forma negativa. A evolução, né, das mídias sociais, nós temos que respeitar e estarmos sempre atentos, né? Nós não podemos descartar isso, né? Mas eu cito uma frase de um treinador que trabalhou comigo e com o Túlio, né? Que em 95, quando ele chegou aqui, também a rejeição era muito alta em cima dele, que era o Hélio dos Anjos, né? E depois ele foi um campeoníssimo aqui, né? Robson Gomes já começou a trabalhar e, além de colocar a rapaziada em forma, precisa resgatar a confiança do grupo após a perda do título estadual. Os atletas, por mais que tenham que tudo as pessoas achem, né, que passa rápido, que são frios e tal, eles continuam cabisbaixos, né, e sabem que eles seriam capazes de ter conquistado esse título. Mas também já temos a possibilidade de virar a página a partir de domingo, né? Então essa a ideia, é fazer com que nós possamos resgatar o alto índice de performance que eles mostraram naqueles 9 jogos de invencibilidade, de vitórias, né? Então, que a gente possa ser um meio, né, para que eles possam atingir o seu fim, que é a busca das vitórias e almejar pensar grande na competição nacional. Claudinei Oliveira já está a caminho de Goiânia e será apresentado nesta quarta-feira. Mais precisamente às 3 da tarde, esta apresentação para a imprensa. Pela manhã ele se reúne com a diretoria e também com o pessoal da comissão técnica. Recentemente estava trabalhando na Chapecoense o Claudinei, juntamente com o Robson Gomes. Claudinei foi demitido durante o catarinense Wendel Pasqueto. Ele salvou a Chapecoense do rebaixamento no ano passado, mas participou de 2 campanhas de rebaixados, do Paraná e também do Sport. E aí, Jean, volta do Claudinei? Então, eu estava ouvindo a entrevista do Mauro agora há pouco no rádio, ele dizendo a dificuldade do Goiás em contratar. Muitos treinadores esperando mais 2 meses, querem descansar mais 2 meses, né, Pasquete? Sabe que daqui a 2 meses muitos treinadores na Série A caem, outros pedindo a bagatela de 500 mil para virem treinar o Goiás, eles descartaram. Segundo o Mauro, Paulo Autori viu com bons olhos vir para o Goiás, mas só seria apenas no começo de julho, né, porque está na Colômbia, se não me engano, treinando um time, teria que esperar o campeonato acabar lá. E o Goiás meio que foi ficando sem muitas opções e com pouco tempo.
com as indicações de evolução que ele teve na carreira depois de 2014, o crescimento de experiência, de know-how a respeito do Claudinei, acabaram optando pelo Claudinei. Para mim não era a receita certa para esse momento, né, para pegar esse rabo de foguete que o Goiás se encontra. Né, jogadores desacreditados, a torcida contra o time, contra muitos atletas, principalmente contra aqueles que seriam as principais referências técnicas da equipe, o Sidão, o Marlone, Rafael Vaz. Então é um momento difícil de gerenciar, de gerar um esquema tático, de motivar a equipe, de pensar num planejamento a longo prazo, que ele tenha sorte aqui. O Goiás precisa nesse momento de um treinador que tenha sorte, que a equipe encaixe rapidamente, que vença jogos, porque a Série A está cada vez mais difícil, né, Basqueto? Nós temos aí 12 megas equipes e você tem mais Atlético Paranaense muito forte e outras equipes que sempre vêm bem. E se agrega isso, Márcio, o começo com o Fluminense fora, depois o São Paulo em casa, depois o Cruzeiro fora. Mas Série A não tem respiro, né? Não tem jeito. Você vai respirar contra quem? Quando você vai respirar com a equipe que é mais ou menos que bate força, que você é um Atlético Paranaense, é uma Chapecoense. Eu penso que a chegada dele tem dois motivos. O Goiás a gente não pode ver um clube que não tentou. O Goiás tentou, gente de nível alto. Né? Tentou. Alguns recusaram, outros não puderam vir por algumas circunstâncias, mas o Goiás e a diretoria, pelo que eu vi, tentou. Aí foi para o Claudinei. Por quê? Eu acho que nesse momento é interessante um cara que conhece o clube também. A passagem dele foi rápida, mas ele perdeu o título, inclusive eu joguei o jogo contra ele. Isso. Mas ele ele perdeu só 2 jogos. aquele jogo não, lá. ele tinha perdido um jogo de ida na Copa do Brasil pro Botafogo da Paraíba. Tá certo, agora no isso. Goianão ele No seria Goianão, campeão invicto. E perdeu aquele jogo. Então, assim, é um cara que é ambientado com os funcionários do clube. É claro que o torcedor queria um desses nomes que foi cogitado. Eu vejo que a diretoria tentou, não conseguiu, porque alguns recusaram. Desejar sorte, né, para que ele possa começar o trabalho bem, que o campeonato é bem difícil. É isso aí. Depois a gente volta a falar mais do Goiás e amanhã a apresentação do Claudinei Oliveira e nós vamos acompanhar tudo de pertinho.